Fala, torcida alvinegra! Aqui você fica por dentro de tudo sobre o Glorioso, com notícias quentes e análises imperdíveis do Botafogo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem com a gente acompanhar cada lance dessa temporada histórica. Data da Supercopa, ou seja, ele já disse que não vai ter muito tempo para treinar, mas animou a minha tese agora, vai ter treinador em fevereiro, porque ele disse que vai fechar agora em janeiro. Tem uma semaninha. Ele acha que vai fazer uma proposta e acha que o cara vai aceitar, mas é exatamente isso que ele falou, mesmo que acerte, não vai dar tempo ainda de... Não sei que acerte hoje, ainda vai ter um tempinho para treinar uma semana, mas... Mesmo assim é muito pouco, né? Muito pouco. Nada, muito pouco. Esse jogo tem que ser encarado da forma que ele deve ser encarado. É legal, é um título, mas é o começo da temporada, é quase festivo esse jogo. É o título menos importante, tu falou isso mesmo. É o título menos Os jogos importantes é o menos importante. O cara que ganhar, o torcedor que ganhar vai zoar o rival. Que bom, né? Tudo importante, é um jogo valendo, vai estar todo mundo aqui parado para assistir. Só que é só a Supercopa, não passa disso. Mas quando a gente for falar da temporada, a gente vai dizer assim, ganhou ou perdeu a Supercopa. Ninguém começou o ano. Pergunta pro Carpini se valeu pra caramba o título dele. Fala isso, São Paulo. Não ganhou nada na temporada, passou o ano inteiro sem título. Eu acho também. Fala pra Botafogo e Flamengo, vai ganhar. Fecha aqui, ó, você vai ganhar a Supercopa e acabou o ano. Ninguém vai aceitar isso. A Supercopa é menos importante que o estadual. Gente. Opa! Não. Aí eu vou embora. Mas claro que é. Vocês passam a vida inteira tentando me convencer de que estadual não serve pra nada. Aí vem uma Supercopa. Porque você não chega à Supercopa porque você é bonito. Você chega à Supercopa, você ganhou brasileiro, você ganhou Tudo bem, mas a Supercopa não é um mata-mata do brasileiro. Não. A Supercopa não é um torneio que os dois apertaram a mão. Vamos bater uma Supercopa nós dois? Não. Você tem que ganhar a Copa do Brasil, você tem que ganhar Campeonato Brasileiro. Mas ninguém ganha a Copa do Brasil pra jogar Supercopa. Você ganha a Copa do Brasil porque é a Copa do Brasil. A Supercopa é um adendo. Mas ela é a continuação. Olha, eu vou ganhar o brasileiro pra poder disputar a Supercopa. Não. Você vai ganhar o brasileiro para disputar a Libertadores, pô. Tem histórico também do estadual. Foi como eu abri ali, mas beleza, você pode discordar, claro. Para mim tem que ser tratada como ela é. É só a Supercopa, é um joguinho festivo entre os dois campeões, abrindo a temporada. Não, mas a minha indignação, desculpe, que eu não estou aqui para me indignar. A gente ficou mais indignado com a tua resposta. Eu sou o apresentador, eu tenho que ouvir vocês e respeitar, não posso me indignar com isso aí. Não, você deve se indignar com isso. Mas, por favor, amigos, a Supercopa é muito maior que o campeonato. Claro que não. Eu discordo. Muda a pauta aí, Lino. Eu discordo. Não, Lino, lógico que não. Ninguém ganha o Campeonato Brasileiro para disputar a Supercopa, Lino. Nossa, eu vou disputar aqui a Copa do Brasil. E bota um ponto final nisso, foi o que a Ana falou. A gente não lembrava quem ganhou no passado. Ninguém lembra. Assim, de rápido a gente não Fiquei tentando lembrar os placares aqui, não vinha na minha cabeça. Exatamente. Não, pro São Paulo foi importante, gente. Não foi. O Carpini foi mandado embora depois. Isso é outra história. No estadual. E aí, o que valeu mais? Isso é outra história. Acho que pro CPF, Thiago Carpini foi muito importante. O primeiro título dele, com uma grande equipe, né? Ganhando no estádio que o São Paulo não tinha ganhado ainda. Beleza. Mas o estadual, para mim, é mais título importante. No estadual, você ganha de 3 rivais para passar, chega na final. Enfim. Tô tomando 3-1 aqui, mas eu vou perguntar isso para outros comentaristas aí, ver se mais alguém concorda com essa loucura de vocês aí. Falar em loucura, a gente não entende ainda quais são os movimentos de mercado, né, que o Botafogo ainda pode fazer. Está vendo contratações, está vendo que existe uma estrutura no Botafogo que permite pensar, né, num caminho para a temporada, depois o treinador vai ter que se ajustar a isso. Mas o Arthur Jorge, que acaba de sair do Botafogo, falou que continua procurando jogadores para o Al Rayyan e continua olhando jogadores do Botafogo. Veja só. Os jogadores do Botafogo são todos, para mim, muito alvos, porque são jogadores que eu adoro. Eu sou apaixonado pelos jogadores do Botafogo e por aquilo que nós conquistamos juntos e conheço-os muito bem, todos eles, naquilo que é o seu valor futebolístico, mas também o seu valor de caráter. Portanto, são sempre muito apetecíveis, mas não estamos nesta altura em condições de afirmar ou de garantir, porque temos um leque de jogadores em que, como você sabe, nós só temos 5 vagas para estrangeiros, portanto é muito curto. Estamos a tentar poder ser muito criteriosos na escolha, na seleção, para percebermos o que é que nós conseguimos, neste período de tempo, acrescentar à equipa, ou se o vamos fazer ou não, tudo depende, mas seguramente que seja este mercado ou o próximo mercado de final da temporada, teremos então aí sim mais opções, mais oportunidades e, quem sabe, podemos trazer os jogadores que conhecemos e que queremos muito.
Ele está pensando no Gregory, né? É o jogador que, em tese, mais se fala. Em princípio, ele. Mas na entrelinha ele deixa claro que não é só o Gregory, que ele está de olho em mais gente do Botafogo. Já vi essa novela antes. Agora ele não é mais Botafogo, gente. Agora ele é Al Rayyan. Ele quer levar os melhores jogadores que ele pode para o time dele, para ele continuar ganhando, para ele ter uma outra renovação de contrato. Acabou a história dele com o Botafogo. Ele sabe que ele vai ficar com dó do Botafogo? Ah, não, pô, o Gregory é muito importante pro meu ex-clube. Ele tá nem aí pro Botafogo. Agora, né? Agora que ele saiu. Normal, como nenhum outro técnico tá. Como o próximo, quando o técnico que sei lá, vamos dizer que o Jardine fosse contratado, chegasse no Botafogo, ele vai querer trazer alguém que tá bem lá no América do México também. Isso é normal. Acontece. Tem polêmica nenhuma nisso. Mas ele falou sobre o quanto foi duro para ele deixar o Botafogo. Poxa, imagino. Nossa, que dificuldade, Arthur Jorge. Nossa, tô quase convencida. Nossa, força, guerreiro. Essa força que ele saiu pra mim, desse jeito que ele saiu pra mim, foi uma coisa que eu... Força, guerreiro. Tudo que eu defendi o Arthur Jorge durante a temporada caiu com a forma que ele saiu. Pra mim foi muito ruim. É? Muito ruim. Conta pra gente, Arthur Jorge. Foi, de facto, um momento muito difícil para mim tomar a decisão de sair. Mas também entendi que havia ali fechado um ciclo que tinha sido um ciclo ganhador, um ciclo de sucesso, um ciclo de grandes conquistas, um ciclo de glória eterna até. E, portanto, entendemos que aquele podia ser um momento, e quando digo entendemos, é uma decisão que é minha também, mas obviamente do clube também, naquilo que foi o acordo que tivemos para poder quebrar os 2 ciclos que tínhamos e cumprimos apenas um, mas para podermos, de facto, também memorizar aquilo que é o que nós conquistamos, ou seja, de termos ali um ano que tinha sido memorável e, portanto, aquilo que eu sempre falei com o João Textor foi exatamente isso, de que seria muito difícil nós repetirmos aquilo que fizemos e que seria um momento importante para nós, para todos nós, que aquilo fosse um momento que ficasse eternizado e que ali podia ser um momento em que nós tivéssemos que fazer caminhos separados. Ninguém ficou chateado com ninguém. Eu percebo tudo aquilo que se fala e percebo tudo aquilo que seja a parte emocional, mais do torcedor até. Mas há aqui um sentimento por mim de grande amor até pelo Botafogo. Falei pro Textor que seria muito difícil a gente repetir aquele momento. Não é uma frase legal, né, cara? Você falar assim, pô, eu acho que a gente não vai conseguir mais aquilo que a gente conseguiu, então eu estou aproveitando a oportunidade que rolou para mim. O pensamento é ótimo, né? O pensamento é ótimo, porque assim, ele vai ficar aqui para ser cobrado e repetir exatamente o que ele já fez. E ele reconhece a dificuldade de fazer tudo o que eles fizeram. E que mostra um pouco de hombridade. É frustrante? É. Mas eu tenho certeza que não deu muita coisa no Arthur Jorge, não. Tô correndo também. Ele foi embora, eu acho claro que ele de repente queria ficar, tem um carinho e tal, mas é óbvio, eu acho que é muito por isso que ele falou, acho que ele foi até sincero nessa frase, aí não é legal de ouvir, mas cara. É sincero, Lino. É que vocês não estão de má vontade com ele também, não? Cara, é um estrangeiro, veio aqui, venceu, conquistou o que tinha pra conquistar, tal, pô, deu um abraço. Não tô com má vontade, só falei sobre o que ele falou que foi muito duro. Acho que não foi duro, ele foi receber 2 caminhões de, não foi nenhum, foi 2 caminhões de dinheiro lá do outro lado, foi tranquilaço pra ele sair, a gente só tá brincando. Sai daqui campeão de tudo, né? É só uma brincadeira, mas seria difícil repetir, né? É difícil ele assumir isso, ele assumiu, ele foi muito sincero. Claro que é difícil ganhar Brasileiro e Libertadores, é óbvio, quem já fez isso 2 vezes seguidas? Ninguém. Então é muito difícil mesmo. Por isso que eu valorizo muito o trabalho de Abel Ferreira, que é polêmico, vive atacando a gente, mas ganhou, continuou, ganhou de novo e tá toda hora buscando alguma coisa. É difícil ficar. Muito. E é difícil você se manter no topo. E por isso que eu valorizo muito o trabalho do Abel. Essa história eu acho que vale uma conversa um pouco maior, assim, porque primeiro tem um caminhão que parou ali também. Depois que não dá para dizer que o Abel não tenha negociado também possibilidades de saída. Isso, e também ganha muito bem no Brasil. E talvez também o Abel não tenha encontrado nenhuma proposta que fosse tão sedutora ao ponto de ele querer deixar o mas deve ter tido proposta. Mas é que ele pensa, às vezes o pensamento dele é voltar para a Europa, né? Pegar um grande clube e não ir para um mercado alternativo que vai te dar 5 milhões de dinheiro. O dinheiro. Abel ficou sendo campeão, pegando um monte de alguns jogadores de base, sem grandes contratações. Eu valorizo muito o trabalho dele por isso, só que ele ganha muito bem para fazer esse excelente trabalho. Outra questão, né? aquela demora do Arthur Jorge, com ele certeza, queria ser valorizado, ele né? negociou para ganhar bem mais. E aí, eu acho que o que ele queria passou do limite que o Textor queria pagar. Teve isso, Com certeza. Não, teve, o noticiário exatamente. Já o Abel, a gente sabe, né? A gente viu o caso do Rony. Imagina se o Rony teve isso para ele ficar, imagina o Abel. Exato. Então o Abel, de repente, teve o salário... De repente não teve, né? Teve o salário para... Parou ser o caminhão. Convencido, parou um caminhãozinho e meio, entendeu? Aqui. Em torno de 4 milhões de dólares, o alvinegro não quer negociar o atleta, visto como essencial do time. O Gregory, titular na temporada passada toda, fez gol de título do Campeonato Brasileiro. E aí, Pedrosa, perder um cara desse, né, que acabou virando um símbolo
E, por outro lado, o Atlético Mineiro está vendo que o Cruzeiro se reforçando, contratando bastante, também quer equiparar a briga lá em Minas, né? Mas perder o Gregory por essa grana não seria bom, né? Hoje eu não vejo nenhum atleta dentro do elenco do Botafogo capaz de fazer o que o Gregory faz. Primeiro volante, destrói, um cara que também com a bola no pé tá longe de ser cego, porque geralmente a gente acha que o camisa 5 Pitbull só sabe destruir, né? O Gregory não é esse caso. O Gregory é um bom jogador, é um cara que foi extremamente essencial para essa consistência defensiva do Botafogo, até para a forma que o Arthur Jorge jogava no ano passado, muitas vezes com desarmes importantes, com o cara chegando mais à frente, fazendo gols importantes. Em algum momento, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, fez um gol de cabeça contra o Red Bull Bragantino. Claro que foi expulso lá naquele lance fatídico, mas no final das contas virou folclore, porque a história ficou mais bonita ainda por conta disso. Então, na minha visão, o Botafogo tem que fazer de tudo para não perder o Gregory, porque hoje, dentro desse elenco, não tem outro jogador com a característica que ele faz no time do Botafogo. E Vini, a situação do Botafogo, os principais jogadores voltam depois ainda dos rivais, então tem que pontuar também, né? Não pode deixar também o pessoal ir disparando. Nos últimos anos, a verdade é que o Botafogo é o que menos dá bola para o Campeonato Carioca. E no ano passado viu que não teve prejuízo nenhum. Ninguém vai lembrar que no ano passado... Ninguém vai lamentar que no ano passado o Botafogo ficou fora da semifinal. Né? Repito o que eu falei no meu comentário. É um exemplo disso, Botafogo, né? Eu acho que nenhum grande clube do futebol carioca tem que dar um valor absurdo ao campeonato estadual. Óbvio que se você ganhar, tem que gritar é campeão. Não estou aqui dizendo que o título não vale de nada. Mas se também não ganhar, se for eliminado e for para a Taça Rio, o que vai mudar? O Botafogo é um baita exemplo da temporada passada. Disputou a Taça Rio, foi bicampeão da Taça Rio, mas depois também ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o estadual ele não tem que servir de parâmetro para nada. E supondo, vamos lá, se o Flamengo perdeu o estadual esse ano, o Felipe Luiz tem que ser cobrado por conta disso? Claro que não. Repito, eu acho que não tem que dar um valor absurdo ao Campeonato Estadual, sobretudo nesse cenário. O campeão não tem nem premiação. Por que isso? Qual é a explicação de você dar uma valorização absurda em cima de um campeonato que não vale de nada? Não vale mesmo. Tal como a Supercopa do Brasil. Acho que também se perder a Supercopa do Brasil também não quer dizer nada. Se você perder a Supercopa do Brasil, seu ano acabou? Claro que não. É um jogo só, óbvio. É clássico, Flamengo e Botafogo. Mas, gente, o treinador, a diretoria não tem que ser cobrada se perder um campeonato estadual ou se perder uma Supercopa do Brasil. O Pedro, o curioso é que a gente viu no Campeonato Paulista, por exemplo, durante anos, a gente o melhor campeonato estadual do país, tinha força dos times de São Paulo, numa época que os times do Rio estavam com problemas financeiros, claudicantes, e os times de São Paulo com uma força. E a gente via que realmente o Campeonato Paulista era diferente por causa dos pequenos, também do interior, também terem mais poder econômico. E no Campeonato Paulista tem uma baita premiação. Agora, é um produto que não é olhado com carinho e hoje a gente olha os grandes do Rio estão num momento melhor do que os de São Paulo. Basta a gente ver os últimos campeões da Libertadores. Então devia ser tratado melhor, porque a gente tem aqui Flamengo, Botafogo e Fluminense, que ganharam as últimas edições da Libertadores, vão para o Mundial, Vasco com toda a sua grandeza. Será que é a questão da premiação? Outro ponto que você enxerga, como é que não valoriza um campeonato que tem 4 gigantes do futebol brasileiro, torcidas espalhadas pelo país? E, repito, os últimos campeões da Libertadores estão aqui no Rio de Janeiro. Hoje os 4 do Rio estão melhores do que os 4 de São Paulo. Sem dúvida alguma. Eu acho que isso é uma questão da FERJ. É a redução de datas, é o formato do campeonato. O Campeonato Paulista, por exemplo, ele tem 6 times de Série A e alguns times de Série B. Então, em nível de futebol, ele já seria melhor do que o futebol carioca. Por quê? Obviamente, os grandes confrontos são os clássicos. Mas o problema não é esse. O problema é justamente a gente estar com 4 rodadas de Campeonato Carioca, chegando à 4ª rodada, e você olha para a tabela e vê o quanto os times cariocas estão dando importância para essa competição. Porque são elencos sucateados. Gente, nenhum time carioca que se preze, ainda mais o Flamengo, Fluminense e Botafogo, que vão jogar Super Mundial, vão ficar colocando e se desgastando para colocar seus principais jogadores nesse tipo de competição. Porque eles têm Brasileiro, Supercopa do Brasil, aí tem Mundial, Super Mundial, tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana, no caso do Vasco e do Fluminense. Por que eu vou colocar os meus principais jogadores no Campeonato Carioca? Não tem nenhum sentido. O único sentido de jogar com o time titular, como por exemplo o Vasco vai fazer amanhã, é treinar os jogadores. Não é pensando, eu preciso ganhar o Campeonato Carioca, isso aqui é vida ou morte. E, inclusive, isso está começando, a gente estava até conversando em off aqui, a entrar na cabeça dos torcedores. Porque, se a gente for pegar os últimos anos, o Campeonato Carioca vira obrigação para alguns times e se não vencer é crise. Isso tem que acabar. O torcedor do futebol carioca, o torcedor do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, tem que entender que Campeonato Carioca nada
nada mais é do que uma pré-temporada, nada mais é do que um laboratório. Não dá para queimar treinador, não dá para ficar cobrando o desempenho maravilhoso desses times, porque eles estão em início de temporada. Então, assim, o futebol brasileiro só vai melhorar quando os estaduais forem reformulados, porque não adianta você jogar 14, 15 jogos dentro do Campeonato Carioca, aí chega no Campeonato Brasileiro, você perde seus principais jogadores, ou eles já estão desgastados, ou eles chegam lá na fase final da Libertadores e já não aguentam mais. Aí o que os clubes têm que fazer? Chega na segunda janela, caminhão de dinheiro para você poder manter o seu elenco saudável, para poder contratar jogadores que venham para jogar 6 meses e acompanhem o calendário do futebol brasileiro. Então, assim, na minha visão, o estadual, principalmente o Campeonato Carioca, é prejudicial a esses times nas principais competições. Se não mudar o regulamento, se não mudar a forma como o Campeonato Carioca é construído, e a Ferj, obviamente, tomar vergonha na cara, buscar patrocinador, buscar premiação e dar incentivo para esses times, não adianta. O Campeonato Paulista vai continuar nadando de braçada por longos anos. E veja só isso, galera alvinegra. Os jornalistas já dão o Flamengo como favorito para o jogo da Supercopa devido à demora de contratação do técnico e do desmanche que foi feito no time. E o Zenit da Rússia também já quer abrir negociações com outros times pelo jogador Bitelo devido ao impasse nas negociações. E você, torcedor, o que acha dessa situação? Deixe sua opinião aí nos comentários. Carioca, hein? Perdeu para o Volta Redonda por 2-1. Botafogo, que em 4 jogos tem só uma vitória e 3 derrotas, Mansur. Em dado momento, parecia que poderia acontecer hoje uma segunda vitória do Botafogo do campeonato, depois do gol de empate, que a gente vai ver daqui a pouco, do Matheus Nascimento. Parecia que o jogo podia voltar ao controle do Botafogo. Lembrando que o Botafogo entrou, seus principais jogadores terminaram o ano depois dos demais clubes do Brasil. Talvez, é muito possível que a próxima rodada do Campeonato Carioca, quando, por exemplo, o Flamengo aparentemente já vai botar a sua equipe principal, talvez o Botafogo ainda não coloque, ainda não tem a questão do treinador resolvida. Talvez dê uma mesclada, até pela situação de tabela. E aqueles que se mostrarem um pouco mais prontos, né? O fato é que essa equipe que o Botafogo coloca no início da disputa tem mostrado bastante dificuldade. O Botafogo claramente não trata o Carioca como a sua prioridade, não tratou nas últimas 2 temporadas, não parece que vai apressar nenhum processo nessa para tentar salvar uma classificação no Carioca, tem se planejado pensando muito mais na temporada, o que não é algo que mereça crítica, longe disso, acho que até porque os resultados dos 2 últimos brasileiros do Botafogo, mesmo quando ele não ganhou, mas fazendo uma campanha muito forte, especialmente no primeiro turno, mostram que o planejamento precisa ser mesmo pensando na temporada e não sacrificar processo em função do estadual. O que o Botafogo precisa resolver, sim, é a questão do treinador. Por mais que o Botafogo... É evidente que é importante que o Botafogo não erre. O Botafogo escolha de uma maneira consciente quem vai ser o treinador e sem precipitação. Agora, também não dá para achar que é uma decisão menor que pode acontecer em qualquer momento. Porque treinadores têm as suas preferências, o Botafogo está no mercado, por mais que tenha um perfil de jogador que o clube tenha decidido buscar, é importante que o Botafogo tome essa decisão logo para que comece um trabalho, para que quem chegue tome contato com o elenco, comece a impor as suas ideias. Daí o lance do pênalti que vai ser batido pelo Patrick de Paula, ele escorrega, né? O pé de apoio dele escorrega, ele dá um toque. A minha sensação é que os 2 pés batem na bola, né? Isso mesmo. Ele bate com a esquerda e o direito dá uma espécie de carrinho. E o pé direito tira o chute dele, né? Aí seria invalidado, né? Se tivesse entrado no... Mesmo que tivesse entrado, provavelmente esse lance... Invalidado. Ainda que tenha passado bem longe de entrar. E aí o lance que o Botafogo teve o sabor do gol, né? O gol seria do Adamo. Mas aí tem uma falta no defensor do Volta Redonda. Não é nesse lance, não. É nessa travada de bola, a próxima agora. Não é essa. Vai ter o cruzamento do Patrick de Paula para o meio da área. E aí, o defensor do Volta Redonda acerta um chute no atacante do Botafogo antes do chute do Adamo. E aí o gol é invalidado. Botafogo que tem só uma vitória no campeonato até agora em 4 rodadas. Mas eu acho assim que... Aí fica bem claro. Aí dá pra ver bem, né? Eu acho que o planejamento do Botafogo é muito acertado, assim, sabe? Em dar tempo ao tempo, não é à toa que conseguiu competir até boa parte de dezembro do ano passado, competições complicadas, conseguiu sair com sucesso. Agora eu acho que a pressão começa porque ali na frente tem a Supercopa do Brasil e tem uma Recopa um pouquinho mais para frente. Então não tem tanto tempo assim para preparar a equipe para já entrar competitivo numa Supercopa do Brasil. Não que o adversário esteja fazendo algo muito espetacular,
Mas eu acho que ali já vai ter, Felipe, uma cobrança caso o Botafogo ali não consiga, já com seus titulares em campo, demonstrar um futebol competitivo. Aí eu acho que cai muito essa cobrança em cima de não ter um treinador, em cima de ainda estar buscando peças no mercado. A título de planejamento, o Botafogo mostrou nos últimos 2 anos, muito bem falado pelo Mansur, que consegue voltar e botar seus jogadores em forma rápido e consegue fazer uma boa temporada, né? Por mais que 2023 tenha perdido o campeonato, todo mundo sabe, mas 2024 ganhou 2. Mas a título de informação também, conversei hoje com o presidente do Santa Clara, Klaus Câmara, que trabalhamos juntos no esporte, e liguei para ele para saber sobre o Vasco Matos, né? Se teria alguma... que é um treinador também cobiçado pelo Botafogo. E até agora o Botafogo não entrou em contato ainda nem com o clube, nem com o treinador. Então fica aquilo de o que o Botafogo quer para a temporada. Porque no dia 2 de fevereiro já tem uma grande final contra o Flamengo, um grande rival. Então o que o Botafogo quer para a temporada se ainda não tem o treinador? Quem vai ser o treinador do Botafogo que vai fazer esse planejamento, né? Do que o Botafogo terminou no ano de 2024 foi perfeito para o seu torcedor, perfeito para os jogadores. Mas o de 2025 começa ainda a gente procurando soluções para o Botafogo, né? O que o Botafogo quer? Já que o Vasco Matos ainda não tem... conversou ainda com o Botafogo ainda não procurou o clube também, porque precisa pagar alguma coisa para o clube, obviamente. O Vasco Matos ainda faz a reestruturação da sua equipe. O Klaus confidenciou para mim, é um grande amigo meu também, a gente trabalhou junto no esporte em 2018, que ele já conversa com o Vasco Matos para contratar jogadores para o Santa Clara, então ainda não é um nome para o Botafogo que a gente pode vir a deslumbrar como um treinador do Botafogo. Quem será o treinador do Botafogo? Aí assim a gente começa a falar sobre os jogadores, sobre planejamento, sobre o que esse treinador quer para o seu time. Ou então vai ser o Leiria que vai comandar essa equipe já no próximo jogo, e se vai ter alguns jogadores dessa equipe principal. Então, o Botafogo, a gente aceita o planejamento do Botafogo, obviamente, porque teve, nos 2 últimos anos, êxito naquilo que... Mas tinha um treinador. Começava um ano com um treinador. E esse ano o Botafogo não começou ainda. Então, esse planejamento me traz dúvida. Me traz dúvida do que o Botafogo quer para o ano. Porque logo no meio do ano tem um Super Mundial. Logo agora, dia 2 de fevereiro, tem uma Supercopa contra o seu maior rival. Então, o que o Botafogo quer para o ano, isso me preocupa. Porque terminou o ano muito bem e o torcedor ele não quer que venha... o torcedor quer mais. Ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, o torcedor quer o Super Mundial. Todos os brasileiros que vão para o Mundial, obviamente, vão com o pensamento de vencer. E o torcedor do Botafogo, no dia 2 de fevereiro, quer vencer também a Supercopa, porque é mais um título e é sobre o grande rival. Então é isso que me preocupa ainda, o que o Botafogo quer. Faltam só 9 dias, né, para a Supercopa. O Botafogo acertou a contratação aí de um zagueiro jovem, 22 anos, Davi Ricardo, contratação junto ao Ceará por 11 milhões de reais. Mais um zagueiro aí para servir o Botafogo que defensivamente conseguiu segurar seus principais nomes, né? Acho que chega mais para compor. Só o Adrielson, que já era algo meio programado, né? Mas chega para compor o elenco, mais um jogador dentro de um perfil que é habitual do Botafogo de contratação. Conseguiu manter o Barbosa, o Bastos, e agora tem mais o Davi chegando. É uma defesa sólida aí que é mantida no Botafogo, mas faltam outros nomes aí, porque teve muita saída do Botafogo pensando em elenco. Vamos falar do Campeonato Mineiro?